eu queria contar sobre um rapaz que vi na Irlanda há alguns anos. Era um parente afastado. Estava num estado comatoso. Havia 2 dias que os rins não funcionavam. Fui vê-lo, junto com um dos irmãos dele. Eu sabia que ele era católico fervoroso e disse-lhe: Jesus está aqui agora e você o está vendo. Ele está estendendo a mão e neste momento está tocando em você. Repeti isso várias vezes, devagar, baixinho, e num tom positivo. Ele estava inconsciente, quando falei, e não tinha consciência da presença de nenhum de nós. Sentou-se na cama, abriu os olhos e disse: Jesus esteve aqui. Sei que estou curado, vou viver o que acontecerá. A mente inconsciente daquele homem aceitara a minha declaração de que Jesus estava ali e seu subconsciente projetou aquela forma de pensamento. Isto é, o conceito de Jesus daquele homem foi retratado, baseando-se no que ele vira em imagens de igreja, quadros etc. Acreditava que Jesus tinha estado em carne e osso e que pusera as mãos sobre ele. Os leitores deste livro sabem bem que, se dissermos a um homem em transe que o avô dele está agora, ele o verá claramente. Verá o que acredita ser o avô. O seu subconsciente projeta a imagem do avô baseado em sua imagem subconsciente, de memória. Pode-se dar ao mesmo homem uma sugestão pós-hipnótica, dizendo-lhe: quando você sair do estado de transe, cumprimentará o seu avô e falará com ele. Ele faz exatamente isso. Chama-se a isso uma alucinação subjetiva. A fé despertada no inconsciente de meu parente católico, baseada na sua crença firme de que Jesus foi curá-lo, foi o fator de cura. Sempre as coisas nos são feitas de acordo com a nossa fé ou convicção mental. O subconsciente é suscetível de sugestão mesmo que o indivíduo esteja inconsciente. A mente mais profunda pode receber e agir segundo a sugestão do operador. Em certo sentido, podia-se chamar a esse incidente a ressurreição dos mortos. E a ressurreição da saúde. Fé, confiança e vitalidade. Nunca devemos permitir que morram em nós a esperança, a alegria, a paz, o amor e a fé em Deus. Esse estado de espírito é a verdadeira morte. Devemos morrer para o medo, a ignorância, a inveja, o ódio etc. Devemos fazer com que esses estados morram de fome e de abandono. Quando morre o medo, só há lugar para a fé. Quando o ódio morre, só há lugar para o amor. Quando morre a ignorância, só há lugar para a sabedoria. E aconteceu que, um dia, subiu com os seus discípulos para uma barca e disse-lhes: passemos a outra margem do lago. E eles fizeram-se ao mar. Enquanto iam navegando, ele adormeceu e levantou-se uma tempestade de vento sobre o lago e, a barca, enchia-se de água e estavam em perigo. E, aproximando-se dele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, nós pereceremos. E ele, levantando-se, increpou o vento e as ondas e logo tudo cessou. E vê-lo a bonança. Lucas 8, 22, 24. Aqui nós aprendemos a controlar as nossas emoções e curar a alma em tumulto. Isto é uma história sobre todo mundo, não apenas homens numa barca, pois estamos sempre viajando para algum lugar, falando psicologicamente. Quando enfrentamos uma dificuldade, procuramos uma solução. Quando temos medo, temos de procurar a fé. A viagem é sempre primeiro na mente, o corpo segue onde vai a mente. O corpo não pode fazer coisa alguma, nem ir a parte alguma, sem que a mente concorde e dirija. A consciência é o único poder e a única coisa que movimenta. A consciência do homem está num movimento perpétuo. A nossa mente está sempre ativa, mesmo quando dormimos. Os nossos discípulos são as nossas atitudes mentais, estados de espírito e faculdades, que nos acompanham onde quer que vamos. Não devemos deixar que Jesus adormeça na barca. A fim de compreender a ciência da vida na Bíblia, temos de considerar Jesus, a barca, o vento, as ondas e os discípulos como personificações das verdades, faculdades, estados de espírito e pensamentos da humanidade. O seu Jesus é a sua percepção do poder divino dentro de você, permitindo que você realize os seus objetivos.
O seu conhecimento das leis da mente e o seu uso das leis mentais e espirituais são o seu salvador ou solução em todos os momentos, em toda parte. Você não deve permitir que Jesus durma na barca, o que significa que você não deve seguir facilmente com os ventos, opiniões do homem, e ondas, medos, dúvidas, inveja, ódio, etc. Da mente racial. O lago é a sua mente. Quando a sua mente está em paz, a sabedoria de Deus e as ideias de Deus sobem à tona de sua mente. O espírito que fica com Deus sente o rio da paz de Deus inundando-o e ele é cheio de calma, equilíbrio e serenidade. A tempestade de vento representa o medo, terror e angústia que se apoderam do homem às vezes, levando-o a vacilar, hesitar e tremer de ansiedade. Ele se vê atraído em dois sentidos. Seu medo o prende e impede que ele avance. O que você faz quando o medo e as restrições se apoderam de sua mente? Compreenda que quando você estiver olhando para o seu desejo, você verá o seu salvador, ou a solução, em sua mente. Talvez você esteja trabalhando para o governo e diga: ora, não posso ganhar mais. Já cheguei ao máximo. Você então vê as águas da confusão e da dúvida se avolumando em sua mente. Não se submerja nessas emoções aquosas e negativas. Desperte o seu Salvador, desperte a dádiva de Deus dentro de você. Faça-o assim. Entenda antes de tudo que a vontade, o desejo, o ideal, o plano ou propósito que você quer realizar é positivamente uma realidade da mente, embora invisível. Depois compreenda que unindo-se ao seu desejo mentalmente você poderá definitiva e positivamente mover-se sobre as águas turbulentas, ruidosas e espumantes do medo e da hesitação. A sua fé é o seu sentimento e a sua percepção de que aquilo por que você reza é uma realidade da mente, sob a forma de uma ideia ou um desejo. Na medida em que você pensou nisso, é real. Confie na imagem mental. Ela é real. Contemplando a sua realidade, você caminha sobre as águas e acalma as ondas do medo. O seu medo cessou porque você sabe que quando focaliza a sua atenção sobre o seu ideal, o poder criador de Deus flui pelo ponto de focalização da atenção. Você agora está acalmando as ondas. Disciplinou a sua mente. Já raciocinou e sabe que a ideia é sempre real. O pensamento é a substância das coisas esperadas, a prova das coisas não vistas, pelo simples motivo que você acredita na possibilidade da execução da ideia. Mantenha os seus olhos sobre a sua meta, o seu objetivo, sabendo em seu íntimo que existe um poder onipotente que o sustenta em tudo o que você faz. Ele nunca o abandona. A mente subjetiva reage ao seu pensamento e sentimento construtivos. Desse modo lhe são concedidos apoio, força e poder. Baixar a vista para as ondas de medo, falsas crenças e erro é sussurrar. Levante a vista e você irá para onde está a sua vista. A sua mente organizada, a sua fé e confiança lhe permitem caminhar sobre as águas da vida para as verdes pastagens e águas mansas. Você pode comandar os ventos e as ondas, e eles obedecerão. E logo que saltou em terra, foi ter com ele um homem que tinha um demônio há muito tempo e não vestia roupa alguma, nem habitava em casa, mas nos sepulcros. Este, logo que viu Jesus, prostrou-se diante dele e, gritando em alta voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus Filho de Deus Altíssimo? Suplico-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois há muito tempo se tinha apoderado dele. E, embora preso com cadeias e grilhões, tudo quebrava e era impelido pelo demônio para os desertos. E Jesus interrogou-o, dizendo: Que nome é o teu? E ele respondeu: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E estes pediram-lhe que os não mandasse ir para o abismo. Ora, andava por ali pastando no monte uma grande vara de porcos, e rogavam-lhe que lhes permitisse entrar neles. E Jesus o permitiu. Saíram, pois, do homem os demônios e entraram nos porcos. E logo a vara se precipitou com ímpeto por um despenhadeiro no lago, e se afogou. Quando os porqueiros viram isto, rugiram e foram contá-lo à cidade e pelas aldeias. E saíram a ver o que tinha acontecido e foram ter com Jesus e encontraram a seus pés, sentado, vestido e em seu juízo, o homem de quem tinham saído os demônios, e tiveram medo. Lucas 8, 27 e 15. Trechos relacionados, Mateus 8, 28 e 32.
Marcos 5:1-13. Lendo esse caso, certamente nos lembramos de um tipo de psicose maníaco-depressiva. Este é um tipo de distúrbio mental que se caracteriza pela agressividade e espírito de destruição. No livro de Marcos temos uma história semelhante à transcrita acima, em que o maníaco tinha seu domicílio nos sepulcros. As pedras dos sepulcros são um registro dos mortos, o que significa aqui que o homem vive no passado morto, acalentando alguma antiga queixa ou rancor, até que aquilo se torna uma obsessão em sua mente. O louco é um homem que permitiu que os bandidos do remorso, do ódio, vingança ou autocomiseração se apoderassem de seu raciocínio, de sua mente de descortino. Nunca devemos renunciar e permitir que as emoções destruidoras e negativas se apoderem de nós. A emoção acompanha o pensamento. E, redirigindo a nossa vida mental, controlamos a nossa vida emocional. O homem não pode visualizar uma emoção. Tem de construir a cena ou o fato em sua mente e revivê-la, desse modo gerando a emoção. Na psiquiatria os médicos procuram corrigir os conflitos básicos do paciente, dando-lhe uma nova orientação. Jesus, dirigindo-se ao louco, pergunta: que nome é o teu? E ele respondeu: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Conheci um homem em Nova York que receava, sempre que entrava num bar, que houvesse algum ente maligno escondido nas sombras querendo apoderar-se dele. Não sei onde ele ouviu ou leu uma tal superstição. Essa crença governou a mente dele e provocou muitos problemas. Sua mente subjetiva, sendo dominada por aquela sugestão poderosa mas falsa, conseguiu o controle das faculdades de raciocínio e a razão o abandonou. Ele teve de experimentar os efeitos dessa crença falsa subjetiva que conseguiu a preponderância. Começou a ouvir o que supunha serem vozes de espíritos, sem saber que estava falando consigo mesmo. Pensava estar conversando com seres sobrenaturais. Ele começou a perceber que sua mente subconsciente estava apenas agindo em obediência às sugestões falsas do medo e da crença nos espíritos com que ele convivera há tanto tempo. O subconsciente pode assumir uma dúzia de personagens diversos, cujo nome coletivo é legido. Aquele homem procurou um clérigo que utilizou o ritual da igreja para expulsar os torturadores. O processo do exorcista foi, como o leitor logo concluirá, uma série de exortações ou intimidações em nome de Jesus Cristo. O ritual, cerimonial e orações do exorcista inspiraram grande confiança e fé na mente subconsciente do homem. Ele mostrou-se muito receptivo ao poder da igreja e o padre expulsou os seus chamados demônios. O exorcista também tinha confiança naquilo que estava fazendo. Isso, aliado à fé do dito possesso, resultou numa cura maravilhosa. O ingrediente precioso em todo o processo foi apenas a fé, que provocou uma modificação básica na atitude mental do paciente, que gerou uma cura. Foi, claro, uma fé cega, que certamente é melhor do que fé nenhuma. Os ossos dos santos, certas águas, as encantações de um feiticeiro, podem afetar a mente profunda e provocar uma transformação psicológica conduzindo à fé e receptividade. A cura divina ou espiritual refere-se ao funcionamento harmonioso de nossas mentes conscientes e subconscientes. A nossa mente contém dentro de suas zonas consciente e subconscientes todos os desejos, caracteres, tendências e impulsos com que nascemos. Por meio dos processos de pensamento, educação e experiência, adquirimos muitas atitudes e hábitos de vários tipos. O homem é uma criatura de hábitos. Quando começamos a pensar de maneira inteligente, propositadamente rejeitamos todos os pensamentos e opiniões negativos. Quando deixamos de realizar um desejo ou ideal, ficamos cheios de medo e frustrações e isso conduz a impressões inconscientes. Esses impulsos e tendências reprimidas procuram expressão e uma saída. Essas emoções destruidoras se manifestam como conflitos interiores, se estes não forem resolvidos, há a desorganização da mentalidade e o resultado é uma mente completamente desordenada. O ser subjetivo em nós está sempre procurando restabelecer um equilíbrio. Quando os nossos medos, tensões e conflitos se tornam insuportáveis, a natureza ou o ser divino em nós nos faz perder toda a consciência do problema. Chama-se a isso de loucura. A mente está então desviada e separada da tensão e esforço que provocaram o problema. O desequilíbrio se dá quando deixamos de escolher entre o bem e o mal. Não devemos procurar resolver os nossos problemas sem o auxílio da sabedoria divina e do poder divino.
O distúrbio mental é apenas a expressão de impulsos e conflitos profundos e reprimidos, grandes demais para se suportar. Um complexo é um grupo de ideias muito carregadas de emoção que procuram uma expressão. Se um homem estiver cheio de ódio e preconceitos, estará vivendo nos sepulcros. Quando isso é exposto e mostrado à luz da razão, dissipa-se. Na linguagem bíblica, você é Jesus expulsando os demônios do ódio, preconceito e inveja. Esses complexos prejudiciais estão sempre ocultos no sepulcro, mente subconsciente. Quando os homens se recusam a reconhecer e mostrar os seus preconceitos, rancores e queixas à luz da razão, essas ideias são empurradas para baixo, sob o nível consciente da personalidade, e ficam presas pelas cadeias do medo, da ignorância e várias obsessões mentais. Quando alimentamos rancores, preconceitos, sentimentos de vingança e remorso, eles afundam na zona inconsciente da mente como um fogo abafado, pronto a explodir mais cedo ou mais tarde. Se reconhecermos essas chamas abafadas e lidarmos com elas de um modo inteligente, poderemos ser livres e levar uma vida normal. O nosso lado emocional da vida é a força propulsora. Seria uma boa coisa se todos nós olhássemos bem para nós mesmos para ver se não apresentamos também as características que criticamos tão duramente nos outros. Quando a Bíblia diz que louco sentou-se aos pés do Mestre, mostra a nossa compreensão das leis da mente e seu funcionamento. Quando te pedem para rezar por um louco no hospício, você não pode conseguir a cooperação dele ciente ele deixou de raciocinar e discriminar. Na verdade ele é governado pelos fantasmas do subconsciente que passeiam pelas galerias sombrias de sua mente. Quando se reza por uma pessoa assim, temos de fazer todo o trabalho. Temos de convencer-nos da liberdade, paz, harmonia e compreensão dele. Você poderia rezar 2 ou 3 vezes por dia assim. Eu agora resolvo por Júlio Souza que a inteligência, sabedoria e paz de Deus se manifestem nele e ele fique livre, radiante e feliz. Ele está agora vestido e com a mente sã. A mente de Deus é a única mente real e eterna. Esta é a mente dele e ele está calmo e sereno, descontraído e à vontade. Está cheio de fé em Deus, na vida, e em todas as coisas boas. Declaro isso, eu o sinto e agora eu o vejo inteiro e perfeito. Obrigado, Pai. Repetindo essas verdades para si, compreendendo que só existe uma mente, você aos poucos, por meio de imagens frequentes em sua mente, alcançará uma convicção dominante, e o homem por quem você reza nesse momento será curado. Num caso como o acima, toda a cura terá de ser feita na mente do praticante. Este não deverá, em momento algum, dar poder a sintomas ou o prognóstico do caso. Deve confiar exclusivamente no princípio de funcionamento da vida, que eternamente reage à sua fé e confiança nele. Quando você reza por outro, deixa o reino do tempo e espaço, das aparências e circunstâncias, o veredicto do mundo, e julga criteriosamente. Isso significa que você chega à conclusão de que o homem interior, a presença divina, espiritual, não pode estar doente, confuso, louco. Nada jamais poderia acontecer com a sabedoria, a paz, a harmonia, a inteligência ou o amor divino. O homem interior tem todas essas qualidades e atributos, e o praticante, meditando sobre a vida eterna, a mente perfeita e a paz absoluta do homem mentalmente doente, dissipa e dissolve a névoa de opiniões fixas e pensamentos errôneos que separam o homem do rio da paz de Deus. Perceba agora o poder onipotente que é invisível e intangível. Não lute em seu trabalho de orações. Então você verá que a camada externa da pintura cairá e a obra-prima será revelada em toda a sua glória primitiva. Diz a Bíblia que saíram do homem os demônios e entraram nos porcos. E logo a vara se precipitou com ímpeto por um despenhadeiro no lago e se afogou. Os porcos foram escolhidos como símbolo porque os porcos se decapitam ao nadar. Igualmente, quando começamos a nadar psicologicamente nas águas da vida, os nossos pensamentos negativos e nossas confusões, demônios, morrem por falta de crença. O passado morre para você quando não pensa mais nele. Se você sente que não pode realizar alguma coisa ou não se pode curar, estará olhando para o passado, estará vivendo no meio dos sepulcros. Não dê ouvidos a essas mensagens do passado. O ideal ou o desejo que lhe acena, que lhe diz: levanta, caminha, realiza. É o Salvador seguindo pelos corredores de sua mente.
Aceite esse ideal como verdadeiro agora e caminhe como se o possuísse. Você está agora vestido em sua mente sã e uma onda de paz o envolve porque compreende que o que procura já existe. É por isso que a Bíblia diz: levanta a vista, olha para os campos, pois já estão brancos para a colheita. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era príncipe da sinagoga. E lançou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única com cerca de 12 anos, que estava a morrer. E sucedeu que, enquanto Jesus ia caminhando, era apertado pelo povo. E uma mulher, que padecia fluxo de sangue há 12 anos, e tinha despendido com médicos todos os seus bens, sem poder ser curada por nenhum deles, aproximou-se por detrás e tocou na orla da veste. E, imediatamente, parou o fluxo do seu sangue. E Jesus disse: Quem me tocou? E, negando todos, disse Pedro e os que com ela estavam: Mestre, as multidões apertam-te e oprimem-te, e tu perguntas: Quem me tocou? E Jesus disse: Alguém me tocou, porque conheci que saiu de mim uma virtude. E a mulher, vendo-se descoberta, foi, tremendo, e prostrou-se a seus pés. E declarou diante de todo o povo a causa por que o tinha tocado, e como ficará logo sã. E ele disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Ainda ele não tinha acabado de falar, quando veio um dizer ao príncipe da sinagoga: Tua filha morreu, não incomodes o mestre. Mas Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao pai da menina: Não temas, crê somente e ela será salva. E, tendo chegado à casa, não deixou entrar ninguém com ele, senão Pedro, Tiago, João, e o pai e a mãe da menina. Entretanto todos choravam e a lamentavam. Porém ele disse-lhes: Não choreis, a menina não está morta, mas dorme. E zombavam dele, sabendo que estava morta. Então Jesus, tomando-a pela mão, levantou a voz e disse: Menina, levanta-te. E o seu espírito voltou e ela levantou-se imediatamente. E ele mandou que lhe dessem de comer. Lucas 8:41-55. Trechos relacionados: Mateus 9:18-25. Marcos 5:25-43. Todos esses casos são psicológicos e assim devem ser interpretados. Você é Jairo, que significa o pensamento dominante na mente. Você se prostra aos pés de Jesus, isto é, você começa a compreender que, baseando-se em seu novo entendimento do poder de Deus, dentro de você, você pode fazer ressuscitar a criança moribunda. A filha moribunda representa a sua ambição não realizada, o desejo de seu coração. Jesus, Jairo, a filha, a mulher com o fluxo de sangue, Pedro, Tiago e João, todos esses personagens estão dentro de cada um de nós. É a história de todos os homens. A nossa filha. O desejo. Está morrendo porque nos falta a fé para ressuscitá-la. Uma mulher com o fluxo de sangue não pode dar à luz, não pode conceber. Um ventre em sangue não pode dar forma a um corpo. Mulher significa emoção, sentimento. Quando as nossas emoções são largadas soltas e sem disciplina, simbolicamente estamos sangrando no ventre. A energia e a vitalidade são desperdiçadas devido ao medo, preocupação, dúvida. O ventre. A mente. Deve ser fechado fim de procriar. Quando você se retrai e fecha a porta de seus sentidos para todas as provas objetivas, e supõe ser o que deseja ser, você está fechando o seu ventre. Mente. E conseguirá dar forma à sua ideia ou plano. O seu pensamento é criador. Quando você começa a pensar sobre o que deseja exprimir, o poder criador de Deus reage e, permanecendo fiel ao novo foco mental, você faz ressuscitar a sua filha. Você sabe, em seu íntimo, que a filha não está morta e que pode apresentá-la. A sua nova atitude mental, que é a sua fé, fecha o ventre. A tua fé te salvou. A fé vem de saber que só há um poder soberano e supremo, que pode fazer todas as coisas, pois é onipotente. Quando damos a nossa atenção à verdade sobre esse poder único, dizem que o ouvimos. Vamos ouvir as verdades sobre o poder do amor, da fé e da boa vontade e vamos confiar em nossa sabedoria subjetiva para que nos revele a resposta a qualquer problema. A fé é ir somente em uma direção.
Muita gente presta atenção a mentiras, falsidades, superstição e conceitos errôneos de todo tipo. Quando fazemos isso, reina confusão. Alguém me tocou, porque conheci que saiu de mim uma virtude. Você pode mentalmente e emocionalmente tocar na fé, amor, alegria e paz. Quando você se apropria mentalmente da ideia da saúde perfeita, a presença curadora reage, e você fica são está é a virtude que sai das profundezas do seu próprio ser. Dizem-nos que zombavam dele. Não é verdade que os seus 5 sentidos zombam de você? Eles não o desafiam, dizendo: não pode ser feito. Ou impossível. E por isso que você suspende os seus sentidos e dirige a sua mente para dar atenção à nova imagem mental, e, ao envolver esse desejo com o estado de espírito do amor, você se torna um com ele. E este é o significado de entrarem na casa com ele Pedro, Tiago e João. A casa é a sua mente ou consciente. O seu próprio eu sou é pai e mãe de todas as ideias, conceitos e impulsos. Pedro significa fé em Deus. Tiago significa julgar com virtude, isto é, só ouvir as boas notícias. João é o amor ou um sentido de satisfação, de ser um só com o seu ideal. Nós de fato nos apropriamos dessas 3 qualidades sempre que reconhecemos um estado como verdadeiro quando ele não está aparente aos sentidos. A nossa razão e sentidos podem duvidar, ridicularizar, escarnecer e rir, mas nos limitamos a nos retrair, sabendo que quando sentimos que alguma coisa é verdade, a onipotência se move em nosso auxílio. Depois, embora o mundo todo o negue, demonstramos o nosso desejo porque estamos lacrados na fé, e de acordo com a nossa fé nos será feito. Final do capítulo 3. Vamos agora para o capítulo 4. Sua presença salutar. E eis que um homem do meio da multidão clamou, dizendo: Mestre, rogo-te que ponhas os olhos em meu filho, porque o único que tenho, e um espírito se apodera dele e, subitamente, dá gritos e o lança por terra e o agita com violência, fazendo-o espumar, e apenas o larga depois de o ter dilacerado. Pedi a teus discípulos que o expelissem e eles não puderam. E Jesus, respondendo, disse: O geração infiel e perversa. Até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze cá a teu filho. E, quando este se aproximava, o demônio lançou-o por terra e agitou-o com violência. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, sarou o menino e o restituiu a seu pai. E todos pasmavam do grande poder de Deus. Lucas 9:38-43. Trechos relacionados Mateus 17:14-21. Marcos 9:17-29. Há casos semelhantes nos livros de Marcos e Mateus, que parecem indicar positivamente uma moléstia hoje conhecida como epilepsia. Naturalmente, considerando o caso ao pé da letra, seria de supor a possessão pelo demônio, que era crença popular naqueles tempos. O menino é derrubado. Espuma e se debate no chão, sofrendo convulsões. A Bíblia não menciona a palavra epilepsia. A palavra deriva do grego, epilepsia, que significa uma doença de que descaracterizada por crises. Os gregos chamavam a epilepsia de doença sagrada porque pensavam que fosse causada pela lua. Como sabemos, o termo lunático vem do latim, lunaticus. Na simbologia antiga, a lua significava a mente subconsciente. O sol era o intelecto iluminado ou a mente consciente cheia de sabedoria. Em outras palavras, a Bíblia diz que o menino tinha um bolsão subconsciente venenoso que era a causa de seus ataques e crises de epilepsia. Durante o dia o sol não te queimará, nem a lua de noite. Salmos 121:6. A psicologia e a psiquiatria modernas mostram positivamente que os distúrbios mentais e físicos têm suas raízes nas profundezas da mente profunda, chamada de subconsciente ou inconsciente. Formas negativas subconscientes são chamadas pestilências das trevas. Voltando-nos à presença de Deus no interior e solicitando o poder e bondade de Deus, fazemos com que a ação de Deus se manifeste em nossa vida. Provamos a nossa lealdade, dedicação e amor a Deus identificando-nos com suas qualidades e recusando-nos positivamente a reconhecer que o mal tem algum poder sobre nós. Devido à nossa fé no poder único, proclamamos a sua perfeita harmonia e paz perfeita, que é sua vontade. Hipócrates, em cerca de 400 AC.
Reconhecia esse tipo de distúrbio mental, que em sua época acreditava-se ser causado por seres divinos. Ele ridiculariza as superstições da época e observa que a doença não podia ser de origem divina pelo simples motivo que o estado podia ser curado por purificações e várias fórmulas cabalísticas em moda na época. Um psiquiatra me disse que um estudo que fez sobre Hipócrates revelou que aquele médico famoso tinha um conhecimento extraordinário das causas dos distúrbios mentais de todo tipo. Não importa que a criança citada fosse débil mental, surda-muda ou epilética. O que temos de compreender, ao rezar por outro, é que, com Deus tudo é possível. O livro de Marcos diz que esse tipo de caso é curado pela oração e jejum. Jejum significa jejuar da prova dos sentidos, dos sintomas e crença racial. Temos de jejuar, isto é, rejeitar mentalmente o banquete envenenado de provas objetivas. Onde ocorreu essa cura? Jesus, segundo a história, teve de curar-se da doença, fosse loucura ou debilidade mental, e forçosamente seguiram-se os resultados exteriores. E a oração da fé que consegue resultados. O estado de consciência de perturbação mental é condicionado em nós enquanto vemos retratado esse estado de doença. A incapacidade de curar uma criança louca ou débil mental não é culpa da criança e sim a ausência de fé nos discípulos. As faculdades da mente. Aquele que reza deve curar-se daquilo que supostamente está afetando a criança doente. O estado está de fato afetando o praticante, que por enquanto não despertou para a verdade. Quando fracassamos nesse tipo de caso, é que deixamos de fixar a nossa vista mental na personificação de saúde de que necessita o doente. Dizem-nos que o motivo por que os discípulos não podiam curar o menino doente foi a falta de fé. Há uma crença inconsciente arraigada na mente das pessoas de que certas doenças são difíceis de curar. Quando elas veem um lunático e seus sintomas, seus sentidos ficam profundamente impressionados com as dificuldades. Os discípulos citados são as nossas próprias atitudes, faculdades mentais e pontos de vista. Devemos isolar-nos completamente da prova dos sentidos e identificar-nos com a presença sanadora onipotente, sem dar atenção a aparências e sintomas. O poder, a fé, a confiança e a elevação do consciente serão alcançados se considerarmos a obra-prima divina no interior e não na aparência. Eis um tratamento que adoto para tratar de distúrbios mentais como a loucura, etc. Retraio-me dentro de mim e falo o nome do paciente. Depois penso em Deus por uns 3 ou 4 minutos, detendo-me mentalmente na paz infinita, harmonia, inteligência divina, amor divino e sabedoria divina. Ao mesmo tempo proclamo que o que é verdade sobre Deus e verdade sobre a pessoa por quem estou rezando. Procuro conseguir a sensação de que tudo está em ordem, em harmonia, ventura, paz e alegria na mente da pessoa por quem eu rezo. Desse modo produzo o estado de espírito ou atmosfera mental de paz, saúde e harmonia. Quando sinto ter feito tudo o que posso, deixo o caso e declaro a pessoa curada. Posso repetir esse tratamento 2 ou 3 vezes por dia, ou tantas vezes quantas for levado a isso, sempre rezando como se não tivesse rezado antes. Se eu tiver apenas uma realização parcial, a pessoa se sentirá melhor. O principal é continuar a fazer isso até que raie o dia e as sombras se dissipem em sua mente. O principal objetivo de todas as nossas orações pelos outros é conseguir a sensação de alegria íntima e Deus fará o resto. Na oração, devemos ir para o céu, isso significa um lugar de paz íntima e sossego. Ao entrarmos neste céu, frequentemente, veremos o céu na terra. Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado. E eis que vê-lo. Uma mulher, que estava doente de um espírito que a tinha doente havia 18 anos. E andava encurvada e não podia absolutamente olhar para cima. Jesus vendo-a, chamou-a a si e disse-lhes: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs-lhe as mãos e imediatamente ficou direita e glorificava a Deus. Mas, tomando a palavra a príncipe da sinagoga, indignado de que Jesus tivesse curado em dia de sábado, disse ao povo: Há 6 dias em que se pode trabalhar, vinde, pois, nestes, e sereis curados, e não em dia de sábado. Mas o Senhor, respondendo, disse: Hipócritas, cada um de esses não solta aos sábados o seu boi ou o seu jumento da manjedoura, para os levar a beber? E esta filha de Abraão, que Satanás tinha presa há 18 anos, não devia ser livre desta prisão ao sábado? Lucas 13:10-16.
A cura pela imposição das mãos vem sendo praticada há inúmeras gerações. Eu já vi algumas curas notáveis efetuadas dessa maneira. Alguns dizem que são dotados e que as suas são mãos sanadoras. Claro, se eles creem possuir esse dom divino de curar, é-lhe feito o que acreditam. A verdade é que todos nós temos o dom de curar. Não é uma prerrogativa divina concedida a poucos. A presença salutar age dentro de vocês às 24 horas do dia. Já pensaram em todos os cortes, machucados e arranhões que tiveram quando pequenos? Não notaram uma inteligência infinita em atuação? Formava a trombina, fechava o corte, dava-lhe novas células e realizava-se uma cura perfeita. Isso provavelmente acontecia sem que você o notasse. A inteligência interna está sempre renovando o seu corpo. A fé faz com que esse poder salutar se acelere tremendamente, de modo que você pode experimentar uma cura instantânea. Aliás, muitas igrejas de todas as seitas praticam a imposição das mãos. Contam-nos que a mulher na história da Bíblia foi curada no sábado. Há muita gente que respeita o sábado de um ponto de vista literal, achando que é pecado pregar um prego no sábado ou fazer qualquer tipo de trabalho. Alguns vão ao extremo de nem querer tocar em dinheiro no sábado. Tudo isso não significa nada. O sábado é uma quietude interior, uma certeza íntima, pela qual o homem se faz lembrar da existência da presença de Deus em todas as emergências, em todas as ocasiões, em toda parte. Você caminha no sábado quando aceita em sua mente que a sua oração foi atendida. Quando você medita, reza e consegue alcançar o ponto da paz interior, então a sua oração está atendida. Você chegou ao 7º dia, à 7ª hora, que psicologicamente significa o momento da convicção. Você está no sábado quando o seu coração está inflamado com a glória de Deus e a certeza de sua resposta, e nesse momento você experimenta uma transfusão de energia de poder, vitalidade e vida, instantânea e divina. Devemos compreender que os atos exteriores, o ritual, cerimônias e obediência a ritos, preceitos e regulamentos de alguma organização ou igreja não constituem a verdadeira religião nem veneração. Um homem pode cumprir todos os regulamentos de sua igreja e ao mesmo tempo violar todas as leis de Deus em seu íntimo. Pode ir à igreja todos os dias da semana e ser muito sem religião. Temos de nos compenetrar do fato de que a única modificação que interessa é a modificação íntima, a modificação do coração, onde você realmente se apaixonou pelos valores espirituais. Então todo o medo, os inimigos e a doença se afastarão. Quando você caminha na consciência da paz, saúde e felicidade, você está no sábado o dia todo. Você está no sábado quando sente e sabe que é impossível a sua oração falhar. Você está imperturbável, calmo, sereno e tranquilo porque tem em sua mente subjetiva uma impressão divina, uma personificação subconsciente de seu ideal. Você sabe que há sempre um intervalo de tempo entre a personificação subjetiva e a manifestação objetiva. A sua certeza íntima e impassibilidade é o sábado e foi no dia de sábado que ela se curou. O príncipe da sinagoga mencionado na Bíblia significa o pensamento predominante, o ponto de vista ou a opinião mundana prevalecente. A sinagoga é a sua mente, onde se reúnem o agregado de pensamentos, sentimentos e opiniões. Jesus está sempre presente, o que significa que quando você olha para o seu desejo, na verdade está olhando para Jesus, ou a sua solução, aquilo que salva. A mulher que tem a enfermidade significa a sensação de fraqueza, o estado de consciência deprimido, a crença subjetiva em alguma doença invalidante. A palavra mulher significa natureza emocional, o lado subjetivo da vida. Seja qual for a nossa doença, ela representa um padrão de pensamento negativo, carregado de emoção em nossas profundezas subliminares. O príncipe da sinagoga representa os pensamentos de medo, as dúvidas e os argumentos que ocorrem à sua mente, tentando dissuadi-lo, a afastá-lo da crença no poder único que pode fazer todas as coisas. Existe um argumento em sua mente e você deve matar psicologicamente esses pensamentos hipócritas, perguntando-lhes de onde vieram. Existe algum princípio em sua base? Não serão sombras da mente? Os pensamentos de medo não têm credenciais celestes. Desvie totalmente a sua atenção deles, e eles morrerão por abandono. Regale-se com o poder onipotente de Deus, aceite-o, imagine que você está sendo curado agora. Faça isso tantas vezes quantas for necessário e você experimentará o sábado, ou a plenitude da aceitação. Depois se levantará para caminhar.
É o dia do sábado para você. Final do capítulo 4. Vamos agora para o capítulo 5. Os incuráveis se curam. E aconteceu que, entrando Jesus, num sábado, em casa de um dos principais fariseus para comer pão, eles o estavam ali observando. E eis que estava diante dele um homem hidrópico. E Jesus, dirigindo a palavra aos doutores da lei e aos fariseus, disse-lhes: É lícito fazer curas aos sábados? Mas eles ficaram calados. Então, Jesus, pegando no homem pela mão, curou-o e mandou-o embora. Dirigindo-se depois a eles, disse: Quem de entre vós que, se o jumento ou o boi cair num poço, o não tirará logo, em dia de sábado? E eles não lhe podiam replicar a isto. Lucas 14:1-6. O fariseu está por toda parte, é o tipo de homem que dá importância aos atos e observâncias exteriores. Faz questão do rigor da lei e falta-lhe o amor e compreensão que estão por trás das palavras do Evangelho. O fariseu acredita que o ventilador faz o seu pescoço doer, que os micróbios são a causa de seu resfriado, e que o vírus oculto é a causa de sua gripe. O tempo, as condições e circunstâncias influenciam a mente apenas de modo sugestivo. O homem é o único pensador neste mundo. Daí conclui-se que o ventilador não lhe pode provocar um resfriado, a não ser que ele pense isso. Uma crença é um pensamento geralmente aceito como verdadeiro. Muita gente pode ficar sentada debaixo de um ventilador o dia todo, sem se resfriar ou ficar de pescoço duro. Se a pessoa aceitar a sugestão hipnótica de que se vai resfriar devido a uma corrente de ar, o fato é que o resfriado foi devido ao seu próprio pensamento. Ele tinha o poder de rejeitar ou aceitar a sugestão. Se aceita, o resultado deve-se ao movimento de sua própria mente. Ele só pode culpar a si próprio. Sua mente aceitou uma ideia falsa e produziu as consequências. O caso de hidropisia mencionado acima no relato do Evangelho foi devido a um fluxo de negatividade. Quando a mente está cheia de tensões, um efeito correspondente é produzido no organismo e há uma desintegração nos órgãos da eliminação. Se um homem estiver cheio de ódio ou um ressentimento profundo, isso poderá bem provocar um derrame interno que, se não for controlado, poderá acabar desintegrando seus órgãos vitais, devido ao efeito corrosivo desses venenos mentais. O estado do organismo é a imagem externa da atitude mental do homem ou seus estados de consciência. Conheci um homem em Londres que era muito religioso e completamente desprovido de qualquer má vontade ou ressentimento. No entanto, viu o pai morrer de hidropisia e aquilo deixou-lhe uma impressão profunda. Disse-me que toda a vida receou que lhe acontecesse a mesma coisa. Acrescentou que costumavam fazer sondagens no pai com um aparelho e que o médico extraía grandes quantidades de água de sua cavidade abdominal. Esse receio latente, que nunca foi neutralizado, sem dúvida foi a causa de seu estado hidrópico. Ele não conhecia a verdade psicológica simples, que Kimbe enunciou cerca de 100 anos atrás. Kimbe disse que se você acreditasse em alguma coisa, ela se manifestava, quer você pensasse nela conscientemente ou não. O medo daquele homem tornou-se uma crença de que ele se tornaria vítima do mesmo distúrbio que o pai tivera. Essa explicação auxiliou muito o homem. Ele começou a perceber que aceitara uma mentira como sendo verdade. A verdade começou a desaparecer, de que o seu medo fosse uma perversão da verdade, um temor que não tinha poder de verdade, porque não existe princípio algum por trás da discórdia. Existe um princípio de saúde, mas não de doença. Um princípio de fartura, nenhum de pobreza. Um princípio de honestidade, nenhum de falsidade. Um princípio de matemática, nenhum de erro. Um princípio de beleza, nenhum de feiura. A crença dele era o único poder que o controlava. Nossa mente pode ser influenciada negativa ou positivamente e pode ser influenciada pelo bem ou pelo mal. Aquele homem viu a verdade da sua situação e expulsou a mentira. Raciocinou que o poder salutar que o criará continuava com ele e que sua doença era devida a um grupo de pensamentos desordenados. De modo que ele reorganizou a sua mente para se harmonizar com o padrão divino. Antes de dormir, de noite, ele afirmava com sentimento e com profunda convicção por trás de todas as palavras: a presença salutar agora vai trabalhar, transformando, curando, restaurando e controlando todos os processos do meu corpo segundo a sua sabedoria e natureza divina.
Repouso seguro sabendo disso, sei que é Deus em ação. Não existe outro poder e este poder salutar está agindo agora. Ele repetiu a oração todas as noites, durante uns 30 dias. No fim desse período sua mente chegará a uma convicção de saúde. Aquele era o dia do sábado para ele, o que significava o momento da realização total de sua mente. Há alguns anos, assisti a um ofício numa igreja em que o ministro fez um belo sermão sobre as curas divinas. Depois do ofício, um membro da direção da igreja do ministro lhe disse: "Está muito bem dizer. Jesus curou. Mas não venha dizer que nós podemos fazê-lo." Podem imaginar uma declaração dessas nessa nossa era dita esclarecida? O homem que pronunciou aquelas palavras tinha tido centenas de curas em sua vida. A vida está sempre curando os nossos cortes, machucados, luxações e arranhões. Nunca nos condena. Quando comemos um alimento contaminado, o mesmo princípio de vida que procura preservar-nos nos leva a regurgitar e faz o possível para curar-nos. Uma cura se dará se, como diz Emerson, tirarmos do caminho o nosso nada inchado. Conheci um cientista cristão que um dia engoliu um líquido venenoso, por engano. Ele era um grande clínico e tinha muita fé no poder de Deus. Disse-me que estava a 100 quilômetros de distância de qualquer auxílio, de modo que teve de confiar apenas no poder subjetivo dentro de si. Ficou muito quieto e usou as seguintes palavras: "Deus está em seu templo sagrado e sua presença enche todos os órgãos e células do meu ser. Onde Deus está só existe a ordem, a beleza e o funcionamento perfeito. A sua santa presença neutraliza tudo que não seja como Ele." Ele continuou falando assim por 1 hora e, embora num estado muito depauperado, restabeleceu-se completamente. Podemos tomar um veneno corrosivo, confiando no poder subjetivo para anular os efeitos maléficos? Não sugiro que qualquer pessoa faça a experiência. Acredito piamente que, numa emergência ou numa situação de engano, o sincero estudante da verdade que busque lealmente auxílio em Deus poderia de fato provar as palavras de São Marcos: "E se beberem alguma cutia mortífera, não lhes fará mal", e sair da experiência ileso. Existem venenos mentais, bem como físicos. Os doutores da lei e fariseus existem em todos nós. Representam as leis feitas pelo homem e suas opiniões e a crença de que estamos sendo castigados por nossos pecados, que o nosso karma nos está apanhando, que pecamos numa vida anterior e que agora estamos expiando os nossos pecados. Pensamentos de fariseus nos vêm à cabeça, dizendo: "Não devemos lutar contra a vontade de Deus, talvez seja a vontade de Deus estarmos doentes. Esta é a cruz que devemos suportar." Outros têm um complexo de mártir e dizem: "Deus me está pondo à prova, isto é um teste. Tenho de aceitar o meu sofrimento como sendo a vontade de Deus." A vontade de Deus é a vontade da vida, e a vida quer manifestar-se como saúde, harmonia, alegria, integridade, perfeição e fartura. A vontade de Deus é a natureza de Deus, que é o amor ilimitado, a inteligência infinita, a harmonia absoluta, paz perfeita, alegria infinita, sabedoria ilimitada e ordem, simetria e proporção perfeitas. A vida não pode desejar a morte. A paz não pode desejar a dor. A alegria não pode desejar a tristeza. A harmonia não pode desejar a discórdia. A ordem não pode desejar a desordem. O amor não pode desejar o castigo, a miséria e o sofrimento. As pessoas que dizem que Deus os está castigando nunca sonhariam em acusar ou atribuir a seus próprios pais as coisas de que acusam a Deus. Para essas pessoas, as palavras infinitamente bom e perfeito parecem não significar nada. Há muitas doenças que acompanham essas falsas crenças, pois todas as nossas crenças tendem a manifestar-se. Acreditar que Deus o esteja pondo prova ou castigando põe em ação a lei da sua própria mente, causando dificuldades, oposição, doenças e problemas de todo tipo. É por isso que se ouve dizer que uma pessoa tem uma asa negra perseguindo-a. Se um homem parte de uma premissa falsa, sua conclusão ou experiência deve conformar-se com sua premissa falsa. Na verdade, o homem se castiga. Ele se dá tudo, seja tristeza ou alegria, dor ou paz. Jesus significa você, acionando a sua mente consciente e subconsciente em sincronia e harmonia.
Quando você conhece as leis de sua mente e as aplica de maneira construtiva, você é o Jesus da Bíblia ressuscitando os desejos mortos, curando os pensamentos cegos e caminhando triunfante para a sua meta. Você não é mais cego, manco, paralítico ou aleijado. E por isso que a Bíblia diz: e ele pegou-o, curou e mandou-o embora. Mostrei-lhes neste capítulo de que modo um homem curou um estado semelhante em si. O mesmo poder salutar existe em todos os homens. Não é uma coisa que existiu há 2000 anos. E onipresente você pode lançar mão dele e operar o que chamamos de milagres em sua vida. Devemos lembrar-nos de que um milagre não pode provar o que é impossível. É uma confirmação daquilo que é possível, sempre foi e sempre será. Pois com Deus tudo é possível. O amor, a alegria e a paz não tiveram início, não terão fim. A harmonia sempre existiu. O princípio da vida sempre existiu. Não é uma coisa que um homem tenha possuído. Dizer isso seria a essência do absurdo. Não espere que algum anjo ou santo o cure. Não se pergunte se Deus deseja ou não que você se cure. Compreenda que você está violando as leis de Deus, que estão escritas no seu coração e sua natureza, quando está triste, doente, com ódio ou pobre. Os venenos mentais são os pensamentos errados que trabalham clandestinamente no consciente como um regato contaminado para fluir depois de anos de experiências erradas, como a doença, perda, infelicidade, etc. O primeiro passo na cura é não ter medo das condições manifestadas desde o primeiro instante. O segundo é compreender que o estado não é mais que o resultado de pensamentos passados, que não terão mais poder para continuar a sua existência. O terceiro passo é glorificar a Deus que está no meio de vós. Ser subjetivo. Isso paralisará a produção de todas as toxinas em você ou no seu paciente. Você agora declarou ser falso o estado. Ao levantar-se, vendo a pessoa como ela deve ser, você atrai a manifestação ou estado ideal a você. Viva na personificação de seu desejo e a palavra. Seu pensamento e sentimento. Logo se tornará carne. Se você se permitir abalar pelas crenças do homem, venenos mentais, não lhe será permitido viver emocionalmente em sua personificação. Entre venenos mentais mais mortíferos estão os seguintes: ódio, que na verdade é a ignorância, e autocomiseração, que na verdade é a absorção em si. Essas drogas se introduzem na corrente sanguínea psíquica, envenenando todas as fontes de fé e esperança, conduzindo à demência precoce, melancolia e outras formas de distúrbios mentais. O antídoto espiritual é encontrar o seu outro ser real, Deus, e intoxicar-se com Deus. Você pode apaixonar-se loucamente pelo novo conhecimento de que os pensamentos são coisas e que, enchendo a sua mente de calores espirituais, você transformará toda a sua vida, conquistando a saúde, felicidade, amor e alegria. Você pode apaixonar-se e ficar muito entusiasmado ao saber que existe um princípio de vida que flui pelos seus padrões mentais e imagens, criando segundo essas imagens e semelhanças. Quando você compreende que a lei da atração está sempre funcionando em sua vida, você é tomado de um frenesi divino diante do assombro de tudo isto. Você agora está amando, emocionalmente ligado a Deus, ou todas as coisas boas, agradáveis, elevadas e enobrecedoras. Você agora tem fome e sede de mais sabedoria e avança à luz daquele que existe para sempre. A velhice é outro veneno mental. A Bíblia considera a idade não como o passar dos anos, mas a aurora da sabedoria. Procure o frenesi divino que purifica de todas as toxinas. Como Daniel, mesmo no covil dos leões, glorifique o Deus dentro de você. O divino anticorpo. Final do capítulo 5. Vamos agora para o capítulo 6. O poder de cura da gratidão. E sucedeu que indo Jesus, para Jerusalém, passava pelo meio da Samaria e da Galileia. E, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, que pararam ao longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tende compaixão de nós. Tendo-os ele visto, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. E um deles, quando viu que tinha ficado limpo, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz e prostrou-se por terra a seus pés, dando-lhe graças.
E este era samaritano. E Jesus disse: Não são 10 os que foram curados? E os outros 9 onde estão? Não se encontrou quem voltasse e desse glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse para ele: Levanta-te, vai. A tua fé te salvou. Lucas 17:11-19. Esse maravilhoso relato da cura de 10 leprosos é a história de todos nós. Se retirarmos os casos de curas dos 4 evangelhos, certamente teremos mutilado uma das partes mais importantes do evangelho. A história dos leprosos conta a todos nós que a doença do corpo tem sua origem na doença da alma. Lembro-me de ter lido há tempos uma notícia de uma declaração do Dr. Elmer Ace, ao tomar posse do cargo de presidente da American Medical Association, o sentido de que um médico que não acredita em Deus não tem nada a fazer no quando doente. Acho que muitos dos médicos concordam que a lei em Deus tem um efeito profundo na conservação da saúde perfeita. Lembremo-nos aqui das palavras famosas. O médico trata do paciente. Deus cura. Como já foi observado, a palavra leproso na Bíblia significa uma mente perturbada por desejos em conflito, emoções e ideias confusas. Significa uma mente doentia, um homem que está doente em seus pensamentos, suas emoções, seu corpo. A lepra é uma doença que consome, e portanto exemplifica o estado de um homem que perdeu sua vitalidade, energia, entusiasmo e vigor na vida, porque se separou psicologicamente da fonte de toda a vida. Estamos num estado de lepra quando estamos cheios de inveja, ciúmes, raiva, ódio e autocondenação, etc. Quando a Bíblia diz que Jesus passou pela Samaria e Galileia para chegar a Jerusalém, refere-se a um processo de oração, ou os passos de uma oração. Jesus representa o ideal, o seu desejo, plano ou propósito que está sempre andando pelas ruas de sua mente e acenando para você seguir para frente e para cima. O seu ideal, imagem ou visão nesse momento está lhe dizendo: levanta e aceita-me. Quando você eleva o seu desejo no consciente ao ponto da aceitação, você experimenta a verdade das palavras "a tua fé te salvou". O seu desejo deve passar pela Samaria, que significa confusão, indecisão e conflito em Galileia. A sua mente. O número 10 mencionado aqui simboliza a conclusão de um processo. Olhando a coisa de modo muito simples, o algarismo significa o aspecto masculino ou impressor, a saber, a sua ideia ou desejo. O 0 ou círculo simboliza um ventre ou a mente receptiva do homem. Mulher significa ventre do homem. Em outras palavras, 10 significa a ação mútua de elementos masculinos e femininos na sua própria mente, o pensamento e o sentimento, a ideia e a emoção, o cérebro e o coração. Quando estes dois funcionam harmoniosamente, construtivamente e alegremente, é um casamento ou união feliz. Essa pessoa é bem integrada, sadia, viva e corajosa. Os pensamentos devem ser unidos com um verdadeiro sentimento. Os nossos pensamentos devem conformar-se com o padrão espiritual estabelecido por Paulo: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o objeto dos vossos pensamentos. Filipenses 4:8. A verdadeira emoção acompanha o verdadeiro pensamento. O coração ou natureza sensível subjetiva devia ser o cálice do amor de Deus, assim como é o santuário de sua santa presença. Chama-se o cálice na Bíblia. Ao meditarmos nos valores espirituais da vida, recebemos uma transfusão de amor, fé, confiança e energia que flui pelas nossas veias, transformando todo o nosso ser. A nossa fé se reaviva quando compreendemos que todas as coisas são feitas pela fé, que é um movimento de onipotência dentro de nós. Só existe um poder, e é a nossa própria consciência. Quando pensamos em alguma coisa, naquele momento precisamos o fluxo do poder criador onipotente através de um ponto focal de atenção. A nossa fé na verdade é o nosso pensamento que, como disse Baldwin, o psicólogo francês, começa a executar-se imediatamente, tomando forma e função em sua vida. Todos nós queremos ir a Jerusalém, a cidade da paz dentro de nós, o que significa que quando o nosso desejo está completamente subjetificado, alcançamos o lugar de realização ou satisfação. Agora estamos em paz Jerusalém. A nossa mente não está mais dividida. Os dois, o desejo e a fé, tornaram-se um e tudo está bem. O número 10 também é um número sagrado e tem relação com a linha 1 e o círculo 0, que produzem uma cruz.
X. Somente quando há um conflito mental. Este conflito e frustração se seguem quando o homem está num estado de mente dividida. Ele tem dois poderes e acredita no bem e no mal. Ele olha para o seu ambiente, circunstâncias e condições e diz consigo mesmo: não há esperança, tudo está perdido, não há saída desse dilema. Sou incurável. E muitas outras declarações semelhantes. Ele está transferindo o poder dentro de si para condições externas, talvez ele esteja culpando o tempo, outras pessoas ou a asa negra por seu problema. Quando o desejo e o medo brigam, a mente e corpo se tornam um campo de batalha, o que resulta em desperdícios de energia, a debilidade de órgãos vitais, prostração nervosa e exaustão. O homem deve aprender a não fazer de uma coisa criada ou um mundo manifesto uma causa. Não deve enaltecer a coisa criada acima do Criador. Deve resolver o conflito retirando-se dentro de si e, como Kimbe, levar o seu caso diante do grande tribunal, Deus, a única presença e o único poder. Na câmara secreta de sua própria mente, ele dá um reconhecimento supremo ao espírito dentro dele. Olha para os pensamentos temíveis e negativos e os ordena para fora de sua mente, percebendo que eles são apenas a ilusão do poder. Não há princípio algum por trás deles nem nada que os sustenha. Ele se faz lembrar que só existe um poder criador e que ele está agora fluindo pelos seus pensamentos, levando-lhe o bem que ele almeja. Ele continua a fazer isso regularmente e sistematicamente até que haja uma cura da situação. Ele chegou a uma resolução ou pronunciou um julgamento em sua mente. Condenou a causa culpada, os pensamentos negativos, e libertou o seu prisioneiro, o desejo, para ir para os braços do Senhor. Seu ser subjetivo, onde, por meio da repetição, fé e esperança, o seu desejo afundou na mente subconsciente. Chama-se a isso terapêutica de fundo ou, como diz a Bíblia, entrar em Jerusalém. Uru. Cidade. Salem paz. Isto é, alcançar o ponto de convicção. A cruz que estávamos carregando agora é retirada porque chegamos ao lugar da morte. O nosso desejo foi sepultado onde morre primeiro. Depois surge como a resposta à nossa oração.